Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Meus amigos, na última sexta-feira, o consultor de mercado Enio Fernandes fez uma live no Instagram, onde ele traz uma análise do momento, das commodities, do que está acontecendo, China, Estados Unidos, Trump, Xi Jinping, enfim. Ele fez uma análise completa do momento, né? Se é hora de vender, se não é hora de vender, o que vai acontecer com os preços da soja, do milho. E eu assisti essa live do Enio, achei sensacional, e eu pedi a autorização do Enio para replicar esse material dele aqui no programa, e ele gentilmente me atendeu, né, e falou que eu poderia sim. Eu acho que o conteúdo é tão relevante que eu quero compartilhar com vocês aqui sim. Eu acho que vale muito a pena, eu quero te convidar a ouvir aquilo que o Enio disse, tá? E assim, é muito atual, porque foi na sexta-feira agora, né? Hoje é segunda-feira, então é bem atual. Presta bastante atenção nas informações que ele traz, porque isso pode te ajudar de alguma maneira a tomar algumas decisões importantes, tá? Você que é produtor rural, você que trabalha no segmento, ouça só no primeiro bloco agora da entrevista, essa fala do Enio Fernandes. Volto a repetir, não foi uma entrevista que eu fiz com o Enio, tá? Foi uma live que ele fez no Instagram na sexta-feira e ele gentilmente nos cedeu o áudio dessa live para que nós pudéssemos trazer aqui para vocês. Inclusive, eu já deixo o convite aqui para vocês seguirem o Enio Fernandes lá no Instagram, né? É só digitar lá, @EnioFernandes, tudo emendado, e você semanalmente vai ter lá as informações que ele vai trazer. Ele sempre faz uma live, né? Semanalmente ele faz uma live trazendo informações de mercado. Ele é um grande parceiro nosso, um grande amigo, uma pessoa porque eu tenho uma grande admiração, né? Participou conosco do programa durante muitos anos e sempre que convidado ele vem aqui. Então já siga o Enio Fernandes lá no Instagram e ouça agora o que ele tem a dizer para vocês. Caríssimas, bom dia, bom dia. Hoje, dia 25/4/2025, 9h27 da manhã de sexta-feira. Terminando o mês de abril, a última sexta-feira do mês de abril, né? A próxima sexta-feira já estaremos em maio. 4 meses do ano já foram rapidamente, né? Impressionante. Conforme eu prometi aos senhores e senhoras que a gente regularmente entraria aqui no Instagram e mostraria o que está acontecendo no mercado, né? E é importante a gente isso se atualizando, porque agora nós estamos indo para um momento muito interessante, né? Nós estamos no auge da oferta da América do Sul. O Brasil já colheu praticamente quase toda a sua soja, né? E a Argentina está em processo de colheita. Além disso, os norte-americanos estão semeando milho e soja, né? Ou seja, era para o mercado estar num momento extremamente negativo. Muita oferta da América do Sul, plantio indo bem nos Estados Unidos, né? Ou seja, momento para ser negativo para o mercado. Mas o que nós estamos vendo? Caríssimas, o contrato mais importante hoje, o mais líquido, é o julho, que está 10,62, 10,62 cents por bushel, né? Ou 10,62 bushel points. É bem acima dos $10 por bushel, né? Isso é interessante neste momento que eu falei para você. Grande oferta da América do Sul, colheita na Argentina e plantio bem nos Estados Unidos. Outro contrato interessante que é bom a gente olhar é olhar o novembro. Por que o novembro? Novembro é o contrato que reflete os preços na colheita norte-americana. Está operando agora a 10,38,5, né? Também é acima de $10 por bushel. Quando eu vou para março do ano que vem, o contrato março de 2026, que precifica parte da safra brasileira, né? É o março e o maio. O março está 10,53 e o maio 10,60, né? Dá uma olhada, o julho 10,60 e o maio do ano que vem 10,60. Quase você não tem carrego, quase você não tem carry, né?
São pontos de alerta para a gente pensar. E voltando a falar, né, vamos começar a fazer uma história longa, curta. O primeiro ponto que eu gostaria de discutir com os senhores é o seguinte: nós tivemos boas chuvas recentemente nos Estados Unidos. Agora nós vamos ter alguns dias de seca. E algumas casas, algumas consultorias, algumas agências de notícias, principalmente, lá fora, comentando essa seca, né? Na visão nossa da terra, agronegócio, senhoras e senhores, essa seca é até positiva. O solo norte-americano tem uma capacidade de retenção de umidade muito, muito forte. Então, choveu lá atrás e agora seca, a velocidade de plantio ela pode ser muito potencializada. Ou seja, os americanos vão plantar uma área grande em um período curto de tempo, porque esse clima mais seco favorece esse plantio. Se estivesse chovendo constantemente ou com mais intensidade, esse plantio seria afetado. O plantio demoraria a se desenvolver. E por que isso é importante? Senhoras e senhores, o produtor norte-americano ele tem um risco muito grande na mão. Nós estamos vendo as declarações de Donald Trump afirmando que ele está em constantes negociações com a China, está conversando diariamente com a China. Ontem, oficialmente, a China afirmou que não tem negociação com os Estados Unidos, que não tem nenhuma conversa com os Estados Unidos, que está disposta a conversar com os Estados Unidos desde que todas as tarifas sejam retiradas. Nós estamos tendo um conflito de ideia. Isso traz insegurança absurda para o produtor norte-americano. Então, com uma insegurança tão grande, ele não sabe como vai ser a comercialização de soja dele. Por quê? Ele, de cada 100 cargos, de cada 100 navios que são destinados à exportação no mundo, mais de 60, 62 vão para a China. Então, um grande mercado é a China. Não adianta o Japão comprar um pouco mais de soja. Não adianta o Japão comprar um pouco mais de soja. O volume que faz peso no mundo é chinês. Não adianta outro país comprar um pouco mais de soja. Isso não reflete no final da história, né? O que reflete é o mercado chinês. Então, com essa insegurança, o produtor norte-americano olha e tende a plantar mais milho. E os números que o USDA tem apontado são de mais milho. Ele começou com 94 milhões de acres, depois passou para 94,4 milhões de acres. Nós, da Terra Agronegócio, já afirmamos lá atrás que a gente acreditava em números de 95 milhões de acres e um pouco acima de 95 milhões de acres. Já tem consultorias, casas especializadas nos Estados Unidos, falando que os americanos vão plantar 96 milhões de acres. Quanto maior a área de milho, menor a área de soja. Quanto menor a área de soja, menor produção, maior sustentação nas cotações. Esse é um dos motivos que a gente está vendo soja operar, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo, né? Julho, novembro e março e maio do ano que vem, acima de 10 bushels points. Isso é um dos motivos. A fraqueza do dólar no mercado internacional também ajuda. Ela ajuda sim. O dólar aqui dentro o dólar perdeu valor, mas lá fora ele perdeu muito mais valor, né? Quando você pega o índice DXY, que é uma cesta de moedas, franco suíço, euro, iene japonês, várias moedas, o dólar perdeu muito nos últimos dias, devido a essa insegurança, né? Dólar para baixo, commodities para cima. Essa é uma tendência. Mas na visão da Terra Agronegócio, a verdade verdadeira é que essa tendência de maior plantio de área de milho favorece as cotações da soja. Eu vou deixar aqui então um questionamento para o Enio Fernandes, que ele traz a explicação agora. Por que o milho então não despencou de preço, Enio? Se você olha milho dezembro de 2025, ele forma preço para a colheita norte-americana, está 4,55 bushels points. O de julho está quase 4,84 bushels points, 4,85 bushels points. São preços elevados, né? Mas por quê? Porque a safra ainda está sendo plantada, ela é uma estimativa, é uma promessa de safra. O mercado não vai realizar ainda com a incerteza da safra acontecer ou não.
E os fundos de investimentos, os index funds, também estão longs, né? Estão comprados tanto em soja quanto em milho. As posições variam, mas eles estão comprados. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: enquanto a gente não tiver segurança do plantio e desenvolvimento da safra nos Estados Unidos, nós temos oportunidades sobre a mesa. E quanto maior for a área de milho nos Estados Unidos, menor for a área de soja, mais sustentação nas cotações da soja. Pois é, então você está falando para não vender, para segurar a soja, é isso? Não é isso, eu estou dando um cenário. Nós temos muito débitos vencendo agora em 30/4. Uma das perguntas que a gente mais recebe é: vendo agora ou segura a soja para vender lá na frente? A resposta é diferente para cada um dos atores dessa pergunta. Se você está extremamente capitalizado, se você não tem conta para pagar, é uma resposta. Agora, você tem débitos a serem pagos em 30/4 ou em 15/5. E você vai prorrogar, qual a taxa de juros você vai prorrogar? Algumas prorrogações estão sendo de 2%, 3% ao mês. Então, a gente tem que levar em conta esse custo financeiro da operação. Você tem um custo financeiro da operação. Ah, não, mas está no meu armazém. Mas mesmo assim, você prorrogou a conta, você tem um custo financeiro da operação. E o seu armazém também te custa. Ele tem um custo operacional forte. No fim do dia, o que eu estou querendo falar para os senhores e para as senhoras é o seguinte, né? Nós temos boas sinalizações, mas compromissos precisam ser pagos, precisam ser liquidados. Ok? Tanto no caso da soja quanto no caso do milho, nós temos boas operações. Enio, e quais são as recomendações para o milho segundo a safra? Senhoras e senhores, nós estamos no fim de abril. Nós estamos no dia 25/4. 25/4/2025, são 9 horas e 36 minutos. Hoje é uma sexta-feira. Só para fazer um parênteses, todo report nosso, tanto para os nossos clientes ou quando a gente está conversando via web, via mídias sociais, a gente sempre fala mais de uma vez o dia e o horário. Por quê? Para quem escutar isso posteriormente, ele tem noção do tempo. O tempo é muito importante. Um report agora, se ele for escutado daqui a 30 dias, é completamente diferente o contexto. Completamente diferente esse contexto. Por isso que a gente sempre repete. Pode parecer chato, pode parecer repetitivo, mas é importante. Lembro, hoje é dia 25/4/2025, 9 horas e 37 minutos. Pois bem, choveu no Mato Grosso, choveu no Paraná, choveu em Goiás, choveu no Mato Grosso do Sul. Esses 4 estados representam mais de 85% do volume de milho da segunda safra. Então é aqui que é formada a segunda safra. Se choveu, tem chovido bem, e se choveu agora nesses 4 estados, nós vamos ter uma segunda safra muito robusta. Ela vai ser perfeita? Não, nós temos alguns problemas de estiagem em partes do Paraná, partes de São Paulo sofreram também com uma certa estiagem. Partes de Goiás, o leste goiano, que é a região de Catalão, Cristalina sofreu também. Triângulo Mineiro, algumas partes do Triângulo Mineiro sofreram. Mas no fim do dia, caríssimas, nós vamos ter uma segunda safra entre 97 milhões de toneladas a 102 milhões de toneladas. É muito milho chegando ao mercado. Numa perspectiva de grande área plantada nos Estados Unidos, podendo chegar a 380, 400 milhões de toneladas de milho nos Estados Unidos. Lembro aos senhores e senhoras que parte desse milho vai ser absorvido sim nos Estados Unidos por etanol, outra parte vai ser absorvida sim no mercado de rações, mercado de proteína animal nos Estados Unidos muito forte, preços elevados, favorece a demanda por rações, né? Mas grande parte vai vir para exportação. Quando chegar a colheita lá na frente, novembro, dezembro, janeiro, esse milho americano vai buscar espaço no mercado internacional. Milho chegando, pressiona as cotações para baixo. A vantagem do Brasil é que a gente tem que chegar no final do ano com quase a grande maioria das nossas exportações finalizadas. Aí nós não teremos problemas. Mas, para quem tem débitos a pagar em junho, julho e agosto, cuidado para não precisar vender milho no auge da oferta. Nós devemos ter pressão nas cotações para baixo. Aí, como é que vai ser o final do ano? Aí nós vamos ter que acompanhar mês a mês como vão ser as exportações. Exportações robustas, volumosas, preços do milho aqui dentro vão subir, porque nós temos uma forte demanda interna, tanto para etanol, quanto para rações,
E também nós vamos ter uma boa demanda para exportação, muito forte. Se a gente exportar mais de 38, 40 milhões de toneladas, os preços do milho sobem no final do ano. Mas vamos exportar? Como que nós vamos exportar? Que time nós vamos exportar? Nós temos que olhar isso de perto. Isso nós vamos acompanhar mês a mês. Por isso é tão importante, nos siga no Instagram. Nós estamos no Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook. Siga a gente lá, dá um like, que a gente constantemente vai estar aqui pondo essas informações sobre a mesa, ok? Para todo mundo ficar bem informado. Logicamente, né, as informações mais profundas, coesas, nós temos os nossos parceiros na Terra Agronegócio, que a gente está constantemente atendendo e fazendo projeções. Mas constantemente nós vamos estar aqui para tentar entender essas movimentações de mercado. Uma questão que a gente tem que entender é o dólar, né? Como é que fica o dólar? Porque o dólar tem caído lá fora, né, comparado com outras moedas. Como é que fica essa moeda, então? Ele está caindo lá fora, sim. Aqui dentro ele está caindo mais menor intensidade. Qual o piso do dólar? Então, aonde que a gente quer chegar? Senhoras e senhores, esse acompanhamento de mercado tem que ser constante. Pode surgir coisas imponderáveis. Vou te dar um exemplo, né? Já imaginou, bem na boca da colheita do milho de segunda safra, a gente está no auge da colheita, julho, você tem uma greve nos portos, isso destruiria os preços do milho aqui do Brasil, né? E como os Estados Unidos ainda não estará colhendo, e o mercado vai querer comprar esses milho para exportação, garantir milho para exportação, se essa greve dura, começa a comprar em Chicago, o milho cai aqui e sobe em Chicago. Tem alguma tendência disso acontecer? Não, mas é um imponderável. Por isso que é tão importante a gente estar sempre discutindo e trocando informações, porque surgem fatos novos que não são de mercados que podem mudar completamente a trajetória de preço, ok? No final do dia, o pior já passou, os menores preços da grande oferta passou, nós estamos no final do mês de abril, né? Quem nos acompanha há muito tempo, nós criamos uma estratégia lá atrás de tentar evitar vender no mês de abril. Saíram operações de hedge que davam opções para a gente ter preços até melhores, ok? Indo para o final do nosso bate-papo, quero agradecer muito a presença dos senhores. Hoje são dia 25/4/2025, 9 horas e 41 minutos, final do mês de abril. Vamos adentrar mais semana que vem e com chuvas. Fantástico para cana-de-açúcar, maravilhoso para o milho, muito bom para as pastagens, né? As pastagens têm sobrevida, né? Isso ajuda o mercado de proteína animal, que ajuda o mercado do boi, que vai ajudar frango e suínos, né? Excelentes oportunidades para nós aí. Foram essas as informações, então, que o Enio Fernandes trouxe nessa live da última sexta-feira. Muito obrigado, Enio. Um grande abraço para você. Um grande abraço e logo nós estamos aqui de volta. Nos siga, clique aí, dá um like e nos siga. Lembre-se, Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn. Um abraço. Abraço. Esse, então, Enio Fernandes. Eu vou para o intervalo comercial, já nós estamos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Bom, na última quinta-feira também eu conversei com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios. O Matheus palestrou lá em Goiatuba, num evento sensacional realizado pela Espaço Agrícola TPIAC, que é o Dia de Negócios, que na sua terceira edição foi grandioso. Quase 30 empresas expositoras lá. Teve palestra com o Matheus, teve palestra com o Túlio Gonçalo também. E eu conversei com o Matheus tentando entender ainda mais essas questões de mercado, né? Para que vocês realmente fiquem muito atualizados. Eu tô com o Matheus Pereira da Pátria Agronegócios. Cara, só a régua tá subindo cada dia mais, né, Matheus? Dilma, a gente vem fazendo um bom trabalho, né? Realmente estudando muito. Esse mercado ele não tem verdades absolutas, mas a gente estuda muito para chegar onde a gente chega. Você trouxe uma mensagem aqui para o produtor hoje de que ele deve ficar atento. Aliás, ele já está atento, né? Há muitos fatores.
Quais foram os pontos que você classificou como mais importantes para o produtor hoje? Divino, o mercado ele está tensionado. A gente vem de anos ali onde a oscilação muito agressiva dos preços trouxe muita incerteza, uma dificuldade da previsibilidade de margem final e grandes problemas, né, insolvências financeiras, problemas judiciais que circulam no nosso setor, prejudicam muito a nossa capacidade de crescer. Só que, Divino, o que a gente trouxe aqui hoje é que o para-brisa do mercado ele está melhor do que o retrovisor. A gente olhar para trás, a gente viu a sangria que foi esse mercado. E indiscutivelmente, talvez a pior da história do nosso setor. Só que olhar para frente, a gente vê mais calmaria. Preços mais calmos, capacidade de produção mais estável, realmente um mercado mais previsível agora, que traz mais conforto para o crescimento da nossa base produtiva. Já dá para pensar em investimentos ou é hora de colocar o pé no freio? Divino Ronaldo, sendo muito sincero, agora, talvez com esse tanto de medo na praça, no mercado, daqui 3, 4 anos, quando se olhar mais uma vez no retrovisor, pode ter sido agora o melhor momento de ter entrado no mercado. Então a gente vê que quando há muito medo, quando há muita euforia, é ali que está o momento da entrada no mercado para que a gente possa pegar boas oportunidades e voltar a ter estabilidade e crescimento nos próximos anos. Muita gente esperando o preço da soja escalar, como já aconteceu no passado, né? É hora de vender ou é hora de segurar? Divino Ronaldo, para a soja disponível, né, aquela soja que já está armazenada, que está, enfim, já honrou os compromissos, a gente vê um segundo semestre muito mais promissor. Uma concentração da demanda aqui no nosso país. A gente tem esse conflito comercial que acaba colocando as compras ao nosso produto muito concentradas por agora. Então, realmente um segundo semestre muito promissor a preços, né, que podem sim resultar em altas bem vertiginosas, Divino Ronaldo. Só que muita atenção. Aqueles produtores, às vezes, que está pagando armazenagem cara, está pagando quebra técnica quinzenal, está pagando recepção elevada, muitas vezes ele segurar a soja mais 3, mais 4 meses, no cálculo financeiro, é elas por elas. Então o produtor ele tem que saber fazer a matemática na ponta do lápis para entender se realmente segurar para esperar mais R$10 por saca pode ser vantajoso ou não. É nesse momento que a gente tem que entender como que está esse custo de armazenagem de cada um que tem soja em mãos hoje. Mercado de milho, o que você tem a dizer? O mercado de milho agora é um pouco mais estagnado, né? A gente tem uma qualidade de lavoura na região central brasileira excepcional. Problemas sempre existirão. A safra, a dimensão total da área brasileira, ela não inibe, né, problemas pontuais de safra dispersos pelo nosso país. Nesse momento agora, a gente tem uma qualidade de lavoura muito boa, muito satisfatória, uma redução de área em algumas pontualidades, porém, né, uma demanda doméstica dominando a cena do mercado do milho. Esperamos contrações na exportação e expansão agressiva no milho, né, no consumo interno do nosso país. A gente vê um cenário mais estável, Divino Ronaldo, uma redução de área total de milho segunda safra, porém um aumento realmente do consumo interno e uma queda nas exportações que justificam de agora até agosto, setembro, que é quando grande parte do produtor de milho precisa fazer vendas de milho, uma estabilidade do mercado de milho. Agora, se for falar de dezembro e janeiro, a gente vê um cenário mais promissor, mais uma vez, para o milho aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho de pecuária? Nós tivemos um cenário em que os preços da arroba foram lá embaixo, todo mundo entrou em pânico, desesperou, começou a matar a fêmea e tal. E agora está um movimento inverso. Exatamente, né? A gente vê que o ciclo pecuário ele é mais responsível até do que o mercado da soja com a do milho, né? O mercado da soja ele tem um ciclo aí de 90 dias, 100 dias, 120 dias. O milho vai 150 dias, 140 dias, 160 em alguns casos. No caso da pecuária, são 5 anos, né? Até a gente ter agora essas matrizes abatidas, deixa de colocar bezerro novo no mercado, o que não tem como, né? Como a soja, plantar a bezerra agora para colher em 3 meses. Então o mercado agora do pecuário, né, que está sustentado a preços um pouco mais satisfatórios, é um mercado que ainda tende a melhorar ainda mais, Divino Ronaldo, porque não tem boi a ser colhido como soja ao longo dos próximos meses, né, aqui no nosso país. Você falou aqui que a soja que nós vendemos para a China vira comida de porco, não é isso? Exato. Ou seja, o plantel lá está aumentando cada dia mais. E a suinocultura aqui no Brasil, como é que fica? Ela também está crescendo, Divino Ronaldo. Assim, realmente a gente só produz soja para converter ela em proteína animal. A soja só é soja, essa proteína vegetal rica, para ser convertida em ração para proteína animal, seja aqui no Brasil, seja do outro lado do planeta lá na China. Então o mercado pecuário aqui no brasileiro, como todo, né, pecuária, eu não me refiro só à bovinocultura de corte. A pecuária ela vai a suinocultura, a avicultura,
Então tem toda uma cadeia, né, que está mais promissora por agora, realmente com preços de ração mais estáveis, o que dá, né, uma capacidade de previsão melhor de margem, né, ao pecuarista aqui interno do nosso país. Tarifaço do Trump, ele é oportunidade ou não? Para o nosso setor agropecuário, ele é oportunidade. Talvez se a gente for olhar outras commodities, né, que também são de relevância ao Brasil, como as commodities minerais, minérios de ferro, está ali uma grande preocupação. Só que se atentando exclusivamente ao nosso mercado agropecuário, são oportunidades cada vez mais da gente fortalecer esse laço comercial com o nosso principal cliente, a China. Enquanto os chineses estão lá em conflito, em briga com os norte-americanos, né, que nós fazemos o nosso bom papel, de sempre ser aquele bom vizinho, aquele bom fornecedor de produto. Pois eu sempre lembro isso aqui, Divino Ronaldo. Não somos o Brasil que somos dependentes da China. É a China que é dependente do Brasil. E o conflito comercial só ressalta ainda mais essa dependência do nosso produto. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. No evento Dia de Negócios da Espaço Agrícola Tepeac também estava o Bartolomeu Braz, que é diretor administrativo da ProSoja Brasil. Ele estava lá representando a entidade. E eu tive a oportunidade de conversar com ele também e falar do associativismo, da importância do associativismo, da união dos produtores rurais, de terem representatividade, principalmente lá em Brasília, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou me filiar ao sindicato rural, não vou me filiar à federação, à ProSoja, porque eu não vejo utilidade nisso. Mas você só vai entender a partir do momento que você souber que existem pessoas trabalhando favoravelmente, defendendo as suas causas. E é esse o motivo da minha prosa com Bartolomeu Braz. Acompanhe aí. Estou com o Bartolomeu Braz, que é diretor administrativo da ProSoja Brasil. Você está aqui no Dia de Negócios da Espaço Agrícola e falou a respeito da necessidade de se filiar, de se buscar uma agregação. E a ProSoja você colocou como um exemplo de alguém que luta em prol do produtor. Eu gostaria que você falasse a respeito do papel da ProSoja hoje, Bartolomeu. Olha, Divino Ronaldo, a importância, sempre eu digo, conheço muito bem o sistema de entidade, fui presidente do Sindicato Rural de Goiatuba, depois fui vice-presidente da FAEG, cheguei à presidência da FAEG com o Zé Mário ali, quando ele afastou, e também quando a ProSoja chegou aqui com esse modelo de associativismo, né, numa cadeia dominante, que é a soja. A soja, ela é dinâmica, ela precisa das políticas rápidas, né, ela precisa de ter ações rápidas para que o produtor continue na atividade. Então, nós vimos a necessidade, instituímos a ProSoja Goiás aqui. Eu fui o primeiro presidente do estado de Goiás, e aí a gente deu esse dinamismo a essa entidade. Enfrentamos pautas duras na época dos 70-30, né, quando o governo queria taxar aí as exportações do nosso estado de Goiás, ia tirar muito a competitividade, porque hoje nós estamos em um sistema de negociações que chama de negócios aqui no sul de Goiás, graças a esse mercado aberto. Se não tivéssemos esse mercado tranquilo, que o produtor pudesse falar, olha, eu vou negociar com a China, não vou negociar com a União Europeia, o mercado está aberto, nós não temos taxações nas exportações, então eu fico mais competitivo. Então, graças a isso, a ProSoja dá tranquilidade, né? Deu e dá tranquilidade ao produtor dele ter ambiente de negócios, né? Que ele seja competitivo. Então, por isso que a soja no Brasil, ela cresce, porque ela tem ramificações, né? Ela busca
os mercados internacionais. Eu lembro que eu também fui presidente da ProSoja Brasil. Em 2019, 2018 ainda, nós viajamos o mundo inteiro com a equipe oficial do governo, principalmente na Ásia, Japão, Indonésia, China, Vietnã, abrindo esses mercados, né, para o milho, que não tínhamos mercado no milho na China. Abrimos mercado para soja, também no Vietnã, que ele tem uma ideologia de soja transgênica, e a gente conseguiu esses mercados abertos para que o produtor fique tranquilo. Então, quando você pensa numa entidade, sem essa entidade era possível ter ambiente de negócio no Brasil hoje. O sistema nosso ele é copiado no mundo inteiro. Nós buscamos primeiro. Quando a gente foi construir esse sistema de entidade, a gente fomos até os Estados Unidos. E em 2002, 2003, eu já estava nos Estados Unidos, buscando. Até meu filho foi para lá, graças a esse conhecimento. A gente buscou a entender como funciona. Lá nos Estados Unidos tem um lobby, e a gente precisava de construir, que aqui no Brasil é proibido, mas algo diferente que a gente pudesse dar tranquilidade de produção. Aí a gente construiu, né, o IPA, que na época... É o Instituto Pensar Agro. Pensar Agro, as pessoas não sabem o que é, mas é o que fomenta as políticas da Frente Parlamentar da Agricultura. E nisso a gente consegue segurar projetos, né, ou levar projetos de incentivo a essas culturas. Então a gente dilui muita coisa. Imagina, nos últimos anos passou mais de 10 mil projetos na Câmara dos Deputados e Senado, prejudicando o sistema produtivo do Brasil. Isso tudo é feito lá dentro tecnicamente, minuciosa, tirando esses projetos e inserindo projetos, né, com apoio da Frente Parlamentar, com esse apoio de vários, nós temos aí mais de 300 parlamentares envolvidos nessa frente. A gente eleva, né, esse setor e mostra a importância disso. Eu sempre levo na frente, falo, olha, eu tenho um dado que é tão importante que aonde você tem soja em um município há 10 anos de produção, se você comparar ele anteriormente a isso, você pode comparar o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que sai de baixo e muito baixo, vai para alto e muito alto. Então a soja é o maior programa social de um município. Ele eleva, você tem vários municípios, Rio Verde, aqui próprio Goiatuba, você tem Jataí, você tem Cristalina, você tem a região da Bahia, o meio oeste, Luiz Eduardo. Então tudo isso foi a transformação dessa soja. E para essa soja, esse produtor dá condição, precisa da entidade estar junto, desenrolando, destravando os processos para que a produção continue. A gente está vendo agora a COP, nós já estamos debatendo a COP 30, estão querendo exigir mais ainda do produtor, estão querendo o produtor brasileiro, que é a referência mundial em sustentabilidade, na produção tanto de meio ambiente como de grãos, né? Ele é competitivo, então nós temos que ser modelo na COP e não exigir mais desse produtor. Então tudo isso a entidade favorece com que o produtor continue na atividade. Você citou o exemplo da Argentina, onde os produtores não se preocuparam com associativismo e que hoje no Brasil, que hoje lá eles têm problemas e estão copiando o Brasil, né? Sim, nós tivemos até anos anteriores buscando outros métodos na Argentina. A intenção nossa ainda é de fundar uma bolsa que seja referência nos mercados agrícolas aqui no Brasil. Só que ainda é uma dor, nós tivemos lá na época, e aí quando nós fomos procurados, né, pelos argentinos para entender melhor como funcionava o nosso sistema, de representatividade. Porque a Argentina veio sucateando, veio só se acabando. Se você fechar a Argentina, o Brasil e os Estados Unidos, são os 3 países sustentáveis do mundo. Tem água, petróleo, abundância, alimentos, terras, e a Argentina tem isso melhor do que a gente. Então, se você comparar os solos dos pampas argentinos, clima, tudo que envolve a estrutura, a região portuária, você tem um país muito mais completo que o Brasil. E nós tínhamos um país aqui com terras tropicais, com terras baixas, arenosas, né? Uma terra totalmente inviável agronomicamente, né? Ninguém se falava em produzir nessa região há 50 anos atrás, há 40. Graças à pesquisa Embrapa, né, foi bastante favorável, e a coragem dos produtores, né, de vir fazer suas demonstrações, buscar experimentos nas suas atividades, e fizeram com que essa região se produzisse.
E aí a gente precisou de construir esse modelo na representatividade. Os argentinos, vendo que eles tinham tudo de melhor do que nós, e ficaram para trás. Então eles buscaram a gente, né? Vieram em missão aqui, a entender, estive como embaixador da Argentina aqui, aqui no Brasil, em Brasília, buscando entender melhor para eles construir um modelo de representatividade, principalmente em cima da ProSoja, que acredita-se que é a entidade que maior tem transparência e que maior tem legitimidade, porque são produtores. São pessoas que nós estamos aqui no campo, eu sou aqui de Goiatuba, tem áreas a menos de 20 quilômetros aqui de produção e está tudo acontecendo. Então, entender esse processo para construir lá também, para tentar reerguer aquele país, que ele também é importante. Então, o Brasil, além de tudo, ainda é referência nessas associações, graças ao compromisso desses produtores que fundaram essas entidades e estão fazendo a diferença. Tem produtor que fala assim, eu não vou me associar à ProSoja porque eu não vejo eles fazerem nada. Quer dizer, o trabalho que vocês fazem, principalmente em Brasília, é muito mais de bastidores. Como mostrar isso para o produtor? Porque às vezes aquilo que ele não vê é o que está beneficiando ele, é o trabalho que vocês estão fazendo. De que maneira vocês estão tentando ou buscando mostrar isso para o produtor rural? Olha, isso é muito interessante. A mídia, vocês que fazem esses canais do agro, eu sei que você faz muito bem, acompanho, isso é muito importante, porque vocês falam com produtores rurais. E nós temos produtores vizinhos que não são associados e não entendem o que é esse processo. Porque quando eu falo em nome de 1.000 produtores, ou 2.000 produtores, ou de 8.000 produtores, representando aí a maior produção de grãos do mundo, você tem uma força muito maior para debater qualquer projeto e qualquer tema, em qualquer das audiências públicas que é realizada nesse país. Então, a importância que esse produtor tem é de entender melhor, né, através das mídias, né? Nós somos falhos nisso, nós ainda não conseguimos transmitir essas ações que são feitas dentro dos bastidores, né? Essa briga interna que nós temos lá dentro para construir as políticas para chegar ao produtor rural. Então, é necessário, sim, um melhor planejamento de mídia. Eu investi muito nisso na ProSoja Brasil, mas infelizmente ainda é pouco para chegar a esse produtor. Mas canais como o seu Divino Ronaldo é importantíssimo para aquele produtor que ainda não conhece, conhecer melhor, né? Busca os sites das AproSojas aí, a ProSoja Goiás, nós temos 16 AproSojas no Brasil, a ProSoja Brasil, busca entender melhor para você estar dentro dessa entidade, que é totalmente privada essa entidade, tem nada público nisso, para que você possa também trazer as suas contribuições e trazer bons fluidos, né, para a gente representá-lo cada vez melhor. Então é importante que o produtor que ainda não conhece e que não é associado, busque essa entidade, busque conhecer melhor sobre isso, para que ele não fique, sempre falo, um cateto fora do bando, né, que vira comida de onça. Então, a gente sofre muito quando a gente tem mais problemas com produtores individuais, é porque ele não é associado, ele não conhece e ele acaba trazendo ainda dificuldade, que infelizmente ou felizmente nós representamos esse produtor também. Só para a gente finalizar, que ações a ProSoja está tomando para evitar invasões de terra no Brasil? Olha, essa invasão desse abril vermelho, ele é criminoso, né? A gente já trabalha, estamos com a lei no Congresso para declarar ou para virar lei isso como um ato terrorista. Isso é um ato terrorista, isso é a pior das ações, você entrar numa propriedade privada, bagunçar aquilo ali tudo, o sistema de produção, por uma causa aí de um abril vermelho, de um sistema de MST, que a gente vê isso só como um vando. Então a gente tem feito, através de projetos de lei, também nos estados, que as ações de invasão, elas dependem muito dos governos estaduais, ali no comando direto da reintegração de posse, né? E isso o Goiás faz muito bem, né? O governador Ronaldo Caiado, ele nos apoia muito, ele não aceita invasão dentro do estado de Goiás. Então, quando isso acontece, a ProSoja já comunica imediatamente os órgãos, né? A Polícia Civil, o comando também no estado de Goiás, o próprio governador, para que a gente retire qualquer que seja uma invasão. Então, invasão de terra no estado de Goiás é zero, graças às entidades e também ao governo do estado. O
podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.